Se eu tivesse que começar hoje, do zero, como terapeuta, eu faria algumas coisas bem diferentes. Porque depois de tantos anos, com acertos, erros, inseguranças e descobertas, eu entendi quais são os passos que aceleram a caminhada e evitam aquele sentimento de estar perdida e tentar de todas as maneiras fazer dar certo. E é isso que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês. Então, se você está começando ou repensando a sua forma de atuar, fica comigo até o final desse vídeo, porque pode ser exatamente o que você precisa ouvir. Se você é nova por aqui, eu estou Pamiele Ortiz, terapeuta há mais de 5 anos atendendo mulheres do mundo inteiro e também sou formadora de técnicas como terapia multidimensional e leitura de registros akáshicos. Aqui no meu canal do YouTube eu compartilho insights e conteúdos profundos para você que está comprometida com o seu processo de autoconhecimento e de curas. Se esse assunto te interessa e você ressoou com a minha energia, eu já convido a você a se inscrever no meu canal, pois toda semana eu trago conteúdos exclusivos. 5 coisas que eu faria diferente se eu estivesse começando hoje como terapeuta. E fica comigo até o final, pois o que eu vou te contar pode ser a chave que você precisa para prosperar e ter uma agenda abundante. A primeira coisa que eu faria se eu estivesse começando hoje é mapear o meu servir. O que isso quer dizer? Muita gente começa atendendo sem clareza. E aí fica perdida no meio do caminho, sem saber se posicionar, para quem falar, ou até que tipo de trabalho realmente quer oferecer. Então eu refletiria para responder algumas perguntas simples, mas fundamentais. Como eu quero trabalhar? É de forma online? É presencial? De que forma eu vou divulgar o meu serviço para que as pessoas me encontrem? Qual valor eu vou cobrar? Qual será o formato dos meus atendimentos? Qual o benefício dos meus atendimentos? Quem é a pessoa que eu desejo atender? Quais são as dores das pessoas que irão me procurar? Você ter essa clareza logo no início muda tudo. Dá segurança, foco e evita que a gente fique se comparando ou tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Se eu tivesse entendido isso logo no começo, eu teria economizado muita energia. Outra coisa que eu faria desde o início é investir em estudo e buscar mentores. Porque, sinceramente, a gente não precisa caminhar sozinha. Sempre vai existir um ponto no nosso servir como terapeuta que vai ser desafiador. Pode ser que seja desafiador para você divulgar nas redes sociais, pode ser que você tenha alguma resistência em vender ou até mesmo organizar os seus atendimentos. E a verdade é, alguém já passou por isso antes de você. Então, em vez de você ficar travada tentando reinventar a roda, eu buscaria quem já sabe o caminho. Se eu não sei como me divulgar, eu procuro alguém que já cresceu nas redes sociais e pode me ensinar. Se eu não sei vender, eu buscaria um mentor que me ajude a criar segurança e estratégia para isso. Ter um guia encurta o caminho, evita erros desnecessários e dá clareza. É como ter alguém dando a mão para você e dizendo: olha, é por aqui o caminho. E isso faz total diferença quando você está começando. Outra coisa que eu faria é alinhar as minhas crenças. Porque por mais técnica que a gente estude, por mais boa vontade que a gente tenha de atender as outras pessoas, se dentro de nós existe uma voz dizendo: eu não sou boa o suficiente, ninguém vai pagar por isso, eu preciso dar conta de tudo sozinha, a gente acaba travando. Eu olharia com carinho para as crenças como autossuficiência, aquela ideia que eu consigo fazer tudo sozinha sem pedir ajuda, o ato de receber, tanto receber apoio quanto receber dinheiro pelo meu trabalho, o medo de me divulgar, o de ser vista de verdade, as armadilhas da autossabotagem e do perfeccionismo. Porque quando a gente não trabalha essas crenças, elas nos puxam para trás sem que a gente perceba. Então, se eu estivesse começando hoje, eu procuraria técnicas, ferramentas e terapias para alinhar a minha mente com aquilo que eu desejo viver, porque quando a gente se autoriza, tudo flui com mais leveza. Sabe uma coisa que muitas pessoas se negligenciam, mas que é extremamente importante quando você é terapeuta? É trabalhar a autoconfiança e o fortalecimento interno. Porque não adianta só ter a técnica se aqui dentro você não se sente segura, você tem vergonha na hora de mostrar o seu servir, de falar do seu trabalho, de vender,
ou até culpa por cobrar. E eu vou te dizer que isso é mais comum do que você imagina. Muitos terapeutas se escondem porque pensam: quem sou eu para cobrar? Será que eu realmente tenho valor? E quando a gente fala ainda de terapias holísticas, de energia e de espiritualidade, muitas pessoas tem grandes bloqueios na hora de comunicar, na hora de divulgar. E é justamente essa falta de autoconfiança que faz com que o seu servir não cresça. Então eu me dedicaria a liberar essas emoções como vergonha, culpa, medo, insegurança, medo do julgamento, das críticas, do que vão falar, do que vão pensar, para que assim eu possa construir uma base sólida com autoconfiança. Porque quando você acredita em si, você sabe que aquilo que você entrega transforma vidas. Tudo muda. A sua fala fica mais firme, a sua energia fica mais magnética e as pessoas confiam em você. Se a sua energia, se o seu interno está inseguro, é exatamente isso que você vai emanar para as pessoas enquanto você estiver falando sobre o seu servir. Mas quando você está firme, com autoconfiança, você prospera como terapeuta. Por último, mas não menos importante, ter planos de ação claros. Porque não basta desejar que os clientes cheguem, é preciso criar caminhos para que isso aconteça. Eu teria um plano de divulgação eficiente para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Um plano de vendas para saber como transformar interesses em atendimentos de verdade. E até um plano de pós-vendas para continuar nutrindo aqueles que já passaram por atendimento comigo. Porque muitas vezes é esse cuidado que faz a pessoa voltar ou até mesmo te indicar. Também pensaria em formas de estar presente para aqueles que ainda não podem ou que ainda não sentem que é o momento de fazer o atendimento. Talvez com conteúdos gratuitos, grupos gratuitos, encontros, porque isso mantém a conexão viva até que seja o momento certo para eles. Ter planos de ação é como ter um mapa, uma bússola. Você sabe onde está, para onde quer ir e quais passos você precisa dar. E com isso você para de ficar dando tiro no escuro e coloca o seu servir em movimento real. Agora, se você está pronta e decidida a dar um salto na sua carreira como terapeuta, mas ainda trava em alguns pontos como vergonha de se divulgar, insegurança para cobrar, medo de vender, dificuldade em organizar a sua rotina ou dúvidas do que você pode realmente fazer que vão trazer um retorno para você, eu tenho um convite especial para você. O Decola Terapeuta é um programa de 7 dias voltado para terapeutas que desejam viver daquilo que amam, estruturando seu servir de forma estratégica, prática e transformadora. Vai ter muita mão na massa, mas também vai ter muito alinhamento interno. Olha só o que nós vamos trabalhar durante 7 dias. Mapear o seu CNPJ e organizar o seu lado profissional, tratar a vergonha e aquilo que te impede de vender com leveza, liberar crenças limitantes sobre vendas, dinheiro, sucesso, receber, estratégia de vendas completas. Você vai aprender sobre storytelling, vídeos essenciais para as redes sociais, a psicologia da venda e como a sua energia afeta o seu servir. Eu vou liberar para você 10 ações práticas para você alavancar o seu faturamento como terapeuta. E no final vou guiar você numa prática de manifestação para que você se alinhe como você deseja ser vista e tudo aquilo que você deseja se tornar como terapeuta. Esse programa é para quem deseja parar de improvisar e deseja prosperar de verdade, vivendo do que ama com confiança e leveza. Se você também já está pronta para decolar, clique aqui no link da descrição agora e garanta a sua vaga. Se eu fosse você, eu não deixava essa oportunidade passar. É a sua chance de transformar o seu servir, sua confiança e a sua vida profissional de uma vez por todas. E se você chegou até o final desse vídeo, me conta aqui nos comentários. Qual é hoje o seu maior desafio como terapeuta que eu quero te ajudar? E não esquece de deixar o seu like aqui para eu saber que esse vídeo te ajudou de alguma forma. Gratidão!